Olá pessoal, paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos meditar o evangelho de hoje. Hoje de uma festa, né? São Tomé Apóstolo. Tá, nós estamos nessa quinta-feira, 3 de julho. Então o evangelho de hoje é João 20, 24 a 29. Então capítulo 20, do 24 ao 29. Vamos aí pedir ao Espírito Santo que ilumine essa leitura, essa meditação. Peça sempre na sua vida o Espírito, a ação do Espírito, principalmente nesses momentos que nós meditamos a palavra de Deus, para que Ele possa nos iluminar e que tenhamos assim olhos atentos, coração aberto, né, para deixar a palavra falar no nosso interior e na nossa vida. Vamos ao texto, que o Espírito guie nesse momento. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que creram sem ter visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, nessa festa, né, São Tomé, uma coisa que eu digo para vocês e para você meditar também aí, é a seguinte questão. Às vezes no nosso pensamento comum, né, cristão católico, a gente fica julgando Tomé como se ele não fosse suficiente maduro, né? Para dizer isso que ele disse aqui, pedindo, né? Que desse a revelar e ponto final. Um dia até uma pessoa me perguntou numa sacristia dessas aí que eu frequento, né? Das paróquias. Uma pessoa perguntou: Frei, São Tomé... Olha só a pergunta, né? Tanto que está entranhado na mente, às vezes, de muitas pessoas. São Tomé foi salvo? Se é santo, né? Mas vamos lá, né? A gente entende que às vezes a mentalidade está muito aferrada em preconceitos, né? Em ideias preconcebidas. E Tomé, pelo contrário, Tomé é modelo para nós, é exemplo para nós. Isso mesmo você está ouvindo, né? Porque ele é sincero, é uma sinceridade cortante. Não tem medo de dizer, né? Aqui a confiança tanto na comunidade, porque no segundo domingo, vamos dizer assim, né, que ele está primeira vez, primeira semana ele não estava, depois na segunda ele estava, né, com os discípulos. Então assim, nesse processo ele fala a verdade, né, cortante. Ele diz o que ele está pensando, porque ele, se a gente comparar em outros momentos, né, se a gente for comparar com Pedro, naquele vacilo, né, que Pedro, não, eu vou te seguir até, nem que seja com a morte, né, e aí ele vai dizer: Pedro, tu não sabe o que está dizendo, né? Tomé, ele abre o seu coração totalmente. Se eu não vir, né, se eu não tocar, se eu não... ou seja, é sincero, né? É verdade. Melhor do que a gente ficar repetindo que crê, que acredita, e a gente quer afastar todas as dúvidas, e a gente quer mentir para a gente mesmo sobre as dúvidas que nós temos. Eu vou dizer uma coisa aqui para a gente meditar, tá, gente? Olha, a dúvida faz parte da caminhada, faz parte do caminho de fé. Às vezes tem pessoas que falam: não, mas se tem fé, não tem dúvida nenhuma, Frei. Peraí, vamos com calma, né? A gente fala em dúvida nenhuma quando chegar, né, o momento definitivo que nós vamos para Deus, né? E Deus nos acolhe. Aí não, né? Aí não vai ter mais jeito, né? E realmente é uma fé definitiva.
Mas enquanto caminharmos neste mundo, como igreja peregrina, eu e você, nos altos e baixos, às vezes num terreno pedregoso, espinhento, seco, né, em dados momentos da nossa vida, que a palavra vem até a gente está surdo, está seco, está árido, né? E que aparecem desafios, que aparecem sofrimentos, doenças, e você vai me dizer que você não passa dúvida no seu coração? Olha só. Então, festejando São Tomé, vamos lembrar disso, da sinceridade de Tomé, e também dessa experiência bonita em comunidade, né? O segundo ponto que eu quero trazer. Por quê? Olha só. É na comunidade. A primeira vez ele não estava, a segunda vez ele estava. E aí ele faz essa experiência, é partilhando a palavra em comunidade, é partilhando o pão consagrado, é lidando com os desafios dessa primeira comunidade. E nós hoje, na nossa comunidade, aqui eu estou falando comunidade em dois sentidos. Numa família cristã que procura realmente viver a espiritualidade cristã, a gente chama de igreja doméstica, e da igreja maior, a comunidade nós participamos, né? Seja a matriz, a paróquia ali, a matriz, ou a comunidade da paróquia. Né? É nesse lugar que nós vamos encarnar, né, o Evangelho, as dificuldades. E é na nossa família também que nós vamos encarnar. No meu caso, na minha família religiosa, né, nos seus altos e baixos. Temos desafios e muitos, viu? Então, nesse segundo ponto, lembrar, né, que a fé, a experiência de fé, se você está aí me escutando, eu convido você a participar da sua comunidade, viu? Mas Frei, eu medito em casa, tá bom, continue meditando, mas acrescente algo essencial, que é viver e fazer a experiência de Deus em uma comunidade. Frei, mas está cheio de defeito, está cheio de problema lá, um pessoal é assim, é assado. E aonde que não é, né? Eu sei que tem lugar que tem mais desafio, outros menos, tem comunidade que caminha melhor, outras não tão bem, outras assim realmente sofrida, né? Ali quase não dando conta de ser comunidade, outras muito secularizadas, né? Só parecendo uma ONG, né? Falta fé, falta espiritualidade, mas quem sabe, se você está aí é porque você está sendo chamado para fazer alguma coisa aí, né? Tá bom, gente, para terminar, né? A dúvida faz parte da vida. Vamos viver só com dúvida? Não, mas precisamos saber que a dúvida também faz com que a gente se mexa, se mova e a nossa fé amadureça, né? E vamos depois, né, falar: Senhor, me ajude, que eu tô com tanta coisa na minha cabeça, né? Tantos altos e baixos, tantas dúvidas às vezes. Mesmo que eu não estou enxergando direito, eu vou, né? Vamos fazer essa experiência. Então eu quero te tocar, Senhor, eu quero encontrar com o Senhor, eu quero que o Senhor toque no meu coração, eu quero botar a minha mão no seu coração, né, o meu coração no seu coração, e falar a verdade que nós precisamos, né? Precisamos dele e queremos sentir, perceber a sua ação em nós. Sentir aqui no sentido bem amplo, tá, gente? Não só de sentir emoções, porque nem sempre isso é possível, né? A nossa fé não é baseada só em emoções, tem sentimentos, mas às vezes não tem nenhum, né? Não tem nenhum mesmo. Nós chamamos tempo de prova, também aridez e também a vivência comum do dia a dia. Muito bem, que Deus te abençoe, peça muita luz do Espírito Santo, saiba que nós caminhamos junto e você não está sozinho, né? Se você tem dúvida, nós também temos, em muitos momentos da nossa vida, muitos desafios. Isso não quer dizer que a gente não está no caminho da fé. A fé ela vai caminhando, às vezes até nas noites escuras, seja dos sentidos ou do Espírito. Nós vamos continuar, porque o Espírito Santo nos ilumina e nos guia e nos dá força de caminhar à frente, mesmo que a gente não veja nada. Paz e bem e até mais. Com Deus. Boa meditação.